Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência de um ano e 2 meses, utilizando a Sony ZV-10 como câmera aqui em nossos estúdios de podcast em Gramado. Fica comigo nesse vídeo então. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então eu quero compartilhar com você a minha experiência de utilizar a Sony ZV-10 como câmeras principais aqui em nossos estúdios de podcast da Elevate em Gramado. Se você já viu outro vídeo, talvez lá 1 ano e 2 meses atrás, onde eu apresentei para você essa mudança. Que câmera utilizávamos antes? Utilizávamos a PTZ, a Neo ID PTZ USB Pro, uma câmera Full HD que fazia até 60 fps. Então, nós alteramos as câmeras para a Sony ZV-10 para a gente ter, então, mais versatilidade na questão de gravar em estúdio, gravar videoaulas aqui dentro, gravar, então, vamos lá, fazer lives, fazer produções, não só em estúdio, mas também em externa, levando esse equipamento para externa, fazendo foto de imóveis, fazendo vídeos então de eventos, colocando a câmera no gimbal, né, para mostrar um ambiente. Então realmente nós optamos pela ZV-10 para ter mais versatilidade de lentes, de qualidade também, por causa... Sim, por favor, não vamos comparar a PTZ, né, a USB Pro, que é um sensor Full HD, para um sensor 4K. É complicado vir aqui dizer assim, quem é melhor? Claro que uma câmera com sensor 4K vai entregar normalmente mais nitidez, mais qualidade. De acordo comigo? Então tudo vai de uma questão de escolha, de uma questão também de o que você vai fazer com essa câmera. Mas, sem mais delongas, vamos mostrar de maneira panorâmica. Comigo aqui está o Matheus, inclusive o Matheus até está aparecendo aqui no multiview da tela. Matheusão, vamos mostrar para a galera de maneira simples aqui quais câmeras a gente tem e quais lentes, tá? Aqui a gente tem a ZV-10 com a Tamron 1770. Eu vou te falar um pouquinho da experiência de 3 lentes, tá? Eu sei que eu sempre oriento nas minhas mentorias, na formação o pessoal, a ter lentes similares, ter lentes iguais, né? Se for 3 Tamrons ou 2 Tamron, lentes iguais, né? Tamron ou Sigma nas laterais e no centro, uma Sigma 16mm, uma Viltrox 13mm, caso seja muito próximo do objetivo, a câmera. Eu oriento isso sempre, mas eu vou te falar da experiência com essas 3 lentes diferentes. Por quê? Um ponto importante, quando eu adquiri esse kit, né, esse setup de câmera e lente, eu não tinha condição de comprar 2 Tamrons. Então, aí tá um ponto, eu compartilho da dor de muitos que me falam que, Christian, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Vai naquilo que você tem, começa, tá? Começa. Aquilo que você pode fazer. Então, eu peguei uma Tamron e lá do outro lado, nessa câmera aqui, eu tenho uma Sony, uma lente Sony mesmo, da série G, que é uma 18-105, só que o F dela, né, o diafragma dela é F4. Essa aqui, ela tem o diafragma, né, o F2.8. Então, querendo ou não, essa lente vai ter mais nitidez, vai criar aquele desfoque de fundo mais interessante. Aqui no centro eu tenho uma Viltrox 13mm, é uma ultra grande angular, certo? Por quê? Eu tenho aqui um espaço, olha só, de mais ou menos 1 metro, tá? Da câmera para a mesa, mais ou menos 1 metro. Sendo assim, eu não tenho como, sabe, colocar uma lente aqui 23mm, uma Viltrox, ou até mesmo uma 17 ou uma 18, ela acaba cropando demais aqui a mesa, e quando tem 4 pessoas, 2 de cada lado sentado aqui na mesa de podcast, acaba pegando, ou melhor dizendo, cortando o ombro de quem senta aqui próximo, tá? Mais perto da câmera. Para 2 pessoas até daria, mas para evitar isso, então, eu coloquei essa 13 aqui. Só que vamos a um detalhe importante, então. Vamos lá. Vem aqui próximo, por favor, Matheus. Tamron 1770. Quando se trata de 2 pessoas em um podcast, eu diria para você Tamron 1770, 2.8, ou então uma Sigma 1850. Por que eu estou compartilhando isso com você? Eu não tenho aqui para te mostrar a Sigma, tá? Me perdoe. Mas só para você entender. 2.8 acaba desfocando o fundo, tá? Não é um desfoque tão grande quanto uma full frame, por exemplo, tá? Mas sendo 2.8, no sensor APS-C, ela cria um desfoque bem bonito no fundo.
Só que aí a gente tem um detalhe, tá? Quando tem 4 pessoas no podcast, 2 de cada lado, você sempre vai ter, um exemplo, tá? Uma pessoa aqui, sentada aqui, que está mais perto da câmera, correto? E a pessoa que está aqui atrás, ela fica mais longe da câmera. Então, naturalmente, a câmera, o autofoco da câmera vai ter que escolher quem eu vou focar. Porque em 2.8 vai acontecer o seguinte, essa aqui vai ficar focada e essa aqui vai ficar desfocada, certo? Ou vice-versa, a câmera foca na pessoa de cá e essa fica desfocada. Então, para resolver isso, você vai ter que fechar o diafragma da lente para f4, f5, f4, por exemplo. Sendo assim, aqui eu tenho, então, a 18-105, que é f4. Essa aqui eu recomendaria, então, para um podcast de 4 pessoas, 2 de cada lado, porque ela já tem um f4. E o investimento nessa lente, nesse momento que eu estou falando, eu encontrei essa lente por cerca de 4.800. Essa lente aqui, que é a 18-105, tá? Então, percebe a diferença aqui que a gente tem no estúdio? A Tamron 1770 e a Sony 18-105. Você diz assim, Christian, como é que você faz num podcast então? Você deixa em 2.8 uma lente e a outra em f4? Não. Eu coloco a Tamron em f4. Eu sacrifico aquele 2.8, aquela abertura legal, sacrifico ela e deixo igual essa lente aqui para que haja a mesma nitidez dos dois lados, para que haja o mesmo estilo de foco dos dois lados, tá? E é praticamente imperceptível que são 2 lentes diferentes, 2 óticas diferentes, até porque estamos falando de Tamron e de Sony Série G, que são lentes muito boas, com uma ótica muito boa, tá? Agora, câmera central, que é a Viltrox 13mm, é uma lente de zoom fixo, né? 13mm não tem como alterar isso. Mas na Sony ZV-10 eu consigo alguns macetes. Vou mostrar pra galera, Matheus? Matheus até falou, vou botar uma luz ali naquele canto que você vai querer mostrar. Vamos lá, Matheus. Eu vou aqui no menu para mostrar para vocês o que eu faço. Você está focando bem? Olha só, pessoal. Eu vou aqui no menu, eu vou ativar aqui, ó. Olha só. Vou desativar para você ver. Eu desativei e agora a gente está vendo o pé da mesa. Até lá em cima, aqui assim, dá para ver a pontinha do iluminador, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o estabilizador digital da câmera. Ele vai fazer um crop na lente. Olha o que aconteceu. Outro macete é o seguinte, eu vou fazer aqui no botão de menu, vou aqui no menu principal, e vou tirar a câmera de 4K e deixar em Full HD. Nesse momento, olha o que aconteceu. Nós temos aqui a câmera bem aberta, tá? Tá aparecendo o pé da mesa aqui, inclusive, o iluminador aqui em cima nas pontinhas. Agora, quando a gente põe em 4K, a câmera ela vai então ter um crop no sensor aonde aproxima, tá? Então, lembrando esse ponto, pessoal, olha só, eu estou tentando fazer um zoom aqui no dedo, tá? A Sony ZV-10 tem um zoomzinho aqui em cima no dedo, só que ela não permite, que seria um zoom digital. E eu não recomendo isso para não perder, então, qualidade. Então, eu estou te passando um macete aqui da Viltrox 13mm para você entender que ela tem a possibilidade de dar um leve crop, sem perder qualidade, tá? Ela vai cropar um pouco do sensor, claro. Vai perder ali alguns pixels, mas não é algo substancial que vai deixar a qualidade do podcast ruim ou diferente das câmeras laterais. Certo, pessoal? O que você está achando desse vídeo até aqui? Tá te ajudando? Tá fazendo sentido? Então eu vou convidar você a seguir aqui esse canal, se inscrever, melhor dizendo. Desculpa aí, tá? Não sou o melhor youtuber do mundo. Então eu vou convidar você a se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Isso realmente dá um up pra gente continuar aqui produzindo conteúdo, trazendo para você informação relevante que te ajuda no dia a dia. Se você ficar com dúvidas, comenta aqui abaixo, até mesmo se você diz assim, Christian, eu queria um vídeo diferente sobre outra questão, sobre outra coisa. Deixa aqui no comentário que a gente vai estar analisando para poder produzir esse conteúdo e te ajudar aí no teu estúdio, tá bom? Continuando então aqui, claro, tem outros vídeos, tá? Você que está chegando agora no canal, tem outros vídeos que eu já mostrei sobre a ATEM Mini, sobre a DMX, que é a controladora das ribaltas lá atrás, mesa de som. Então,
Temos vários vídeos falando sobre isso, porque esse vídeo hoje é focado nas câmeras. E daí onde você está, Matheus? Você consegue mostrar pra gente a dinâmica das câmeras? Fica bem no cantinho lá atrás, na porta. Olha a dinâmica. Eu tô com essa câmera aqui lateral, onde você tem, deixa eu ficar aqui na ponta, a visualização de quem está lá do outro lado da mesa. Aqui eu tenho a câmera central e antes de você me perguntar, mostra aqui, Matheus, a haste que vem lá do teto. Esse braço aqui vem do teto, certo? Ele é um suporte de teto. Para você encontrar ele vai ser o seguinte, suporte de teto para estúdio. O nome dessa marca aqui é Mako. M-A-K-O. Mako. Ou seja, esse suporte aqui, ele não vem com esse braço de monitor, nem com essa sapata da câmera. Tudo isso aqui é um Frankenstein. Isso aqui é realmente uma junção de peças. Esse braço do monitor aqui, ele é um braço que vem para monitores normal, assim, ó, de mesa, que vem com essa haste aqui, ó. Pode mostrar aqui, Matheus, ó. Olha, vem com essa haste aqui, ó, normal. O que então acontece? Nós tiramos essa haste, jogamos fora, não precisa, mas usamos então essa haste aqui, que está lá no teto, firmando aqui então o monitor. Aqui para colocar a câmera no centro, é uma pergunta que o pessoal faz toda hora na comunidade. Então, chega aqui com a câmera, Matheus. Vamos mostrar para a galera. Pode ser que esteja um pouco confuso devido à quantidade de fios, mas isso aqui é uma ball head, tá? É uma ball head robusta, grossa, que ela suporta peso, então. Aqui nós temos um plate em L, nesse ponto, tá? Um plate em L. Aqui nós temos uma sapata de engate rápido, olha só. Eu aperto aqui, dá o lance, e ela sai rapidinho a câmera aqui, se a gente quiser só tirar, para não precisar desparafusar as coisas, certo? Então esse é o suporte. O braço do teto, ball head, plate em L, e a câmera fica aqui em cima, então fácil. A ball head permite a gente poder configurar a câmera de várias maneiras diferentes, tá? Poder girar a câmera, ter angulação de câmera. Agora, uma pergunta que o pessoal me faz toda hora é sobre qual, sabe, o ângulo da câmera. Qual angulação? Vamos fazer um teste na prática mesmo, Matheus? Sem mostrar a imagem, não precisa gravar a ZV-10, tá? Não precisa gravar na câmera. Vamos gravar com o celular mesmo, tá? Fica aqui atrás dessa ZV-10, Matheus, por gentileza. E nós vamos mostrar para você agora esse flip aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou botar uma angulação lá na cadeira, lá na ponta. Vou sentar lá na cadeira, tá? Para mostrar para você um detalhe importante. Olha só, pessoal, vocês estão me vendo pelo celular agora. O celular está mostrando o flip da câmera para que vocês entendam sobre a altura, tá? O pessoal pergunta muito, Christian, como é que eu posso deixar a ZV-10? Como é que eu posso deixar a câmera no estúdio? Deixo ela na altura dos olhos? Percebe que a câmera está na altura dos meus olhos agora? Ela não está nem muito alta, nem muito baixa. Ela não está de baixo para cima, nem de cima para baixo. Eu estou na altura dos olhos. Isso na comunicação visual com as pessoas, né? As pessoas que nos assistem. Olha só, vou olhar aqui para frente como se estivesse gravando um podcast. Então, pessoal, estou aqui gravando um podcast, fazendo um teste aqui num vídeo de YouTube. Olha só. Quando eu falo com a pessoa que está na minha frente, ela está na altura dos meus olhos. Você que está me assistindo aí agora, você também está na altura dos meus olhos. Ou seja, nós estamos falando de igual para igual. Concorda comigo? De igual para igual. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Essa é a ciência por trás, né? Vamos lá, no mundo do cinema é assim que funciona. Você usa o plongé, o contra-plongé, que são cenas, né, formatos de produzir, de gravar de cima para baixo, de baixo para cima, ou para diminuir, oprimir uma pessoa quando se olha de cima para baixo, ou então de baixo para cima quando a gente quer engrandecer uma pessoa. Você quer fazer ela parecer ser grande, ser poderosa, ser empoderada. Agora, quando se trata de altura dos olhos, é aquele papo no mesmo nível. E é sobre isso que eu queria falar com você. Por isso eu gosto dessa opção. Matheus, vamos fazer um teste na prática aí. Com o celular, levanta lá em cima, como se a câmera estivesse lá no alto, e me filma aqui para baixo então. Olha só. Fala pessoal, tô aqui fazendo um teste de podcast, olha que legal. Percebe? A câmera tá lá em cima. Agora, leva lá perto da mesa, bem baixo. Pode deixar assim no pé da mesa e dar aquela inclinada para cima na câmera do celular.
Fala pessoal, estou aqui agora gravando um podcast. Percebe? Então, agora na altura dos olhos. Eu gosto desse ponto, altura dos olhos, tá? Que aí eu gravo o podcast, fica suave você me olhar. As linhas verticais da cortina, da parede, elas não ficam tortas, elas não ficam quebradas, sabe? Quando você filma de cima para baixo. Pessoal, por favor, isso é uma questão de gosto, tá? Christian, mas tem um monte de podcast que grava de cima para baixo. Não é uma regra. É gosto, é um formato, deu certo. Os caras começaram assim anos atrás, não vão mudar hoje. Porque deu certo, é o conteúdo que manda. Concordo, é o conteúdo que manda. Não adianta gravar retinho na altura dos olhos se o conteúdo for lixo. Concorda comigo? Então vamos lá. Falamos sobre nível, sobre altura de câmera e de olhos. Eu sei que eu posso ter fugido um pouco do assunto principal, que era a Sony ZV-10. Mas tudo isso compete a você produzir um podcast de qualidade. Agora, vamos falar real do que eu achei sobre a Sony ZV-10? Vou dar real para vocês, tá? O que eu achei sobre a Sony ZV-10? Na minha opinião sincera, hoje é o melhor custo-benefício para você que quer montar um podcast, um estúdio, uma produtora audiovisual, tá? Porque é uma câmera versátil. É uma câmera de entrada? Sim. Ela tem defeitos? Tem. O pessoal pode dizer assim, Christian, e o superaquecimento? Ela não esquenta, não? Eu estou com ar-condicionado em 22. Pode mostrar aqui, Matheus? Pode mostrar, por favor. 22, o ar-condicionado. Esse é o padrão que nós deixamos aqui no estúdio, tá? E o Matheus está aqui, é operador, inclusive, né, Matheus? Opera aqui as câmeras, opera a Atem junto com a gente. O Matheus sabe que nunca tivemos superaquecimento. Não é, Matheus? Podcast de 6 horas. Não um só, mas um atrás do outro, sem a câmera desligar. Nem 1 minuto. Ou seja, ligou a câmera 9 da manhã, foi terminar às 4 da tarde. 5 da tarde, desligar. E a câmera, sim, nós não apertamos o botão REC da câmera. Nós gravamos tudo na Atem Mini Extreme, no SSD que está aqui fora, tá? Então é uma questão também de entender. Se gravar na câmera, ela vai superaquecer. Nós não tivemos esse problema com 22 graus, tá? Posso dar um spoiler, Matheus? Não é falando mal de lente, não, tá? Aconteceu em um evento externo que nós fizemos há poucos dias atrás, tá? Aqui em um dos nossos clientes, nós gravamos um dia inteiro de apresentação, de palestra, das 8 da manhã até as 18, foi até 20 horas, né? Até as 8 da noite praticamente. Quando deu metade da tarde, lá o ambiente não estava calor, mas não estava frio. Tava aquele ambiente ameno, 25 graus, 24 graus. Essa câmera desligou com 4 horas em stand-by ali, parada, né, ligada, sem gravar nela. Mas com 4 horas ela desligou. Sim, tínhamos outras 2 câmeras que resolveu o problema, então de fazer os cortes até ela esfriar. Quando ligamos de novo, foi até o final do evento, né, Matheus? Confirma aí. Isso aí. Foi até o final do evento sem nenhum problema, tá? Só essa aqui, com a Tamron. Penso eu que por causa do motor de foco da câmera, que pode ser que pese muito o motor de foco da Tamron. É uma câmera, é uma lente robusta, né, pesada, ela tem uma ótica ali dentro bem interessante, com uma nitidez muito legal. Por isso, talvez o motor de foco exija muita energia da câmera, e essa energia faz com que ela aqueça mais do que a Viltrox ou mais do que a própria lente. A lente da Sony, a gente nunca teve problema. Com a lente da Sony, a gente já ficou horas e horas com a câmera ligada sem nenhum problema. Então, superaquecimento para mim não é um problema na ZV-10. Por favor, não tô aqui defendendo marca, nem ganhando nada, tá? Não tô fazendo publi para nenhuma marca. Certo, gente? Deixar isso aqui claro para você. Tô falando da minha experiência com a câmera, tá? Minha experiência real. Então, Sony ZV-10, definição de custo-benefício. Por quê? Eu deixo ela em 4K. Configurado em 4K, a 30 FPS, sim, ela não faz 60, 4K, 30 FPS. A gente coloca o cabo HDMI de fibra óptica com qualidade, leva até o switcher recebe 4K. Ele não grava em 4K, ele não transmite em 4K. Ele grava e transmite em Full HD até 60 FPS, tá? Tirando essa dúvida de você. Então, a Atem Mini Extreme só traz, ela só reproduz Full HD até 60. Mas quando a gente bota a câmera em 4K e leva o HDMI até a Atem, a qualidade, a nitidez
fica muito boa. Claro, por favor, existem várias câmeras mais caras, Sony FX30, Sony A6700, Canons, Blackmagic, inúmeras câmeras com sensores diferentes. É uma questão de você testar. Se você tem a capacidade de alugar uma câmera e testar antes de comprar ela, show! Tá? A gente está em Gramado. Gramado é longe pra caramba de São Paulo, de capital. Tem em Porto Alegre uma locadora de câmeras, de equipamentos, mas seria uma logística, sabe, muito grande para a gente conseguir testar simplesmente, tá? Mas aí entra um detalhe bem importante que eu quero trazer para você. Vai naquilo que você tem condição hoje. E agora, pessoal, vamos mostrar para você na prática, porque nós fizemos esse corte aqui, tá? Inclusive, terminou a memória do meu celular e não tinha como agora tempo hábil de esvaziar essa memória. Então, a gente optou já para vir direto aqui para as câmeras. Desculpa o corte seco aí, a mudança drástica, sem avisar você. Mas essa é a qualidade real, tá? E eu digo para você com toda tranquilidade que Sony ZV-10 para um estúdio de podcast é golaço, tá? É sensacional. Eu vou aqui para a câmera central para você ver a qualidade, a nitidez. Eu estou com a Viltrox 13mm, né, produção? Viltrox 13mm, e aqui eu estou com a Tamron 1770 em f2.8, tá? Lembrando que está em f2.8. Por favor, Matheus, fecha um pouquinho o zoom da lente. Gira para mim. O zoom da lente fecha mais em mim aqui, só para mostrar a nitidez. Olha só, vai fechando aí, tem problema, é na prática aqui mesmo que é para mostrar para vocês. Fechou legal? Tá bacana o foco, a nitidez? Olha só, essa é a visão então da Sony ZV-10, inclusive eu vou, nesse momento, pedir pro editor, o João, por gentileza, coloca aqui pra gente na tela dividida os cortes de podcast. Por quê? Nós gravamos em Full HD. A câmera está em 4K, mandando via HDMI lá para o switcher em 4K e o switcher recebe esse 4K e transforma em Full HD, certo? Só que um Full HD, vamos dizer assim, porradão. Um Full HD com muita nitidez e muita qualidade, para que os cortes fiquem com qualidade profissional. Olha só os cortes como é que estão ficando aqui dos nossos clientes, aqui no estúdio. Então, eu digo para você com toda tranquilidade que Sony ZV-10, eu vou avançar agora para 2025 com essa câmera, tá? Não pretendo, sabe, trocar a câmera agora por uma questão de, não está atendendo, não tem qualidade. Estou totalmente tranquilo. Talvez invista em em uma lente diferente, mas é uma questão, né, de estratégia para usabilidade no dia a dia, nas produções que nós fazemos. Mas a câmera está nos atendendo muito bem. E você? O que achou desse vídeo? Poxa, peço desculpas se eu tenho esquecido de alguma coisa, mas a ideia aqui foi mostrar para você a câmera, a Sony ZV-10, as lentes que usamos na prática aqui do dia a dia, nos estúdios da Elevate aqui em Gramado. Não entrei no micro detalhe da configuração da câmera, inclusive se você acha interessante um vídeo, um conteúdo sobre configuração da câmera, fique à vontade, deixe aqui nos comentários e vou te convidar também, o clichê, né? Para seguir o canal, para seguir o canal. Olha eu aqui no YouTube falando para seguir, mas é isso mesmo, segue, se inscreve, curte, comenta, compartilha com quem você achar interessante esse conteúdo, porque realmente isso dá um up, dá uma força, e não é brincadeira não, tá? A gente está aqui toda semana tirando 2, 3 horas para gravar um conteúdo, editar, colocar aqui no canal para te ajudar no dia a dia aí do seu podcast e para você que está querendo começar então um podcast. E pessoal, muito obrigado por você que chegou até aqui no final desse vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo e até o próximo.